Imagine você, uma pessoa que nasceu nos anos 20, 30, que conseguiu trilhar toda uma vida baseada no seu trabalho, geralmente um trabalho fixo, estável, numa única empresa, numa única corporação ou indústria. E como que essa pessoa, hoje, no final da vida, conseguiria então entender o seu neto, que trabalha numa startup, que já mudou de emprego dos 18 aos 25 anos umas 4, 5 vezes, que tem uma vida de trabalho que não tem um horário fixo, ele entra a hora que ele quiser e ele sai a hora que dá para sair, e ao mesmo tempo ele às vezes trabalha de casa e está todo o tempo no celular, olhando as notificações que ele recebe de trabalho. Imagine ainda como é para essa pessoa mais velha entender o dinamismo, a flexibilidade, a rapidez, a instantaneidade das comunicações, na forma como as pessoas se relacionam. E quando o neto conta para ele que ele não tem exatamente um chefe, mas que todo mundo trabalha em grupo, numa mesma equipe, e não tem aquela questão de ter que respeitar o chefe, como que se sente uma pessoa assim? Essa é uma das perguntas que Richard Sennett vai fazer no seu livro A Corrosão do Caráter. No fundo, a gente poderia considerá-lo um vovozinho, nesse sentido de questionar e ficar um pouco perdido nas mudanças do capitalismo recente. E essa obra é crucial para a gente entender um pouco dos efeitos que esse capitalismo, que essas novas relações sociais dentro do capitalismo vão forjar, tanto em termos de relações entre colaboradores e empresa, e também seus efeitos em novas formas de controle, nas novas formas de uso do tempo e na própria conformação do que ele vai chamar de caráter. Pois bem, o Sennett, ele busca então relatar um pouco essa passagem de um capitalismo que era um capitalismo de classe para um capitalismo que é um capitalismo flexível. O que seria um capitalismo de classe? O capitalismo de classe é aquele capitalismo clássico no qual as pessoas trabalhavam e o tipo de ocupação delas também dizia muito respeito à classe social delas, e havia pouca mobilidade, mas havia a noção de uma carreira, de uma ascensão. Weber descreve muito bem isso no momento em que ele começa a percorrer a ideia da ética do capitalismo, né? O quanto isso afetou a própria constituição dos valores e a ideia do trabalho como uma narrativa importante na vida de uma pessoa, um desenvolvimento do caráter da pessoa totalmente atrelado à narrativa de quem ela é, o que ela faz. E Weber também vai trazer a ideia do esforço que vai ser recompensado, né? A ética protestante mostra um pouco isso. Você vai fazer um esforço hoje, você vai se restringir os seus desejos, você vai poupar, e aí no longo prazo você vai ser recompensado. Só que tudo isso vai por água abaixo diante do capitalismo flexível, que traz novas formas de romper com as estruturas de poder, com essas estruturas rígidas, e o principal elemento que está em jogo aí é o uso do tempo. A gente sabe que atualmente o tempo da flexibilidade é um tempo que tem como característica o curto prazo. O curto prazo não possibilita, segundo Sennett, o desenvolvimento de experiências que favoreçam a formação de um caráter. Por quê? Porque as pessoas elas mudam muito rápido de emprego, porque as pessoas elas estão atentas ao que vai acontecer no agora, elas não conseguem planejar o futuro do seu trabalho a longo prazo. Amanhã ela pode estar em outro lugar, ela pode estar até em outra função e pode até ter feito uma transição de carreira. Então, essas capacidades que as pessoas antes tinham de planejar, bom, agora eu vou fazer isso, vou percorrer esses passos e vou chegar em tal objetivo.
Isso não é mais possível no capitalismo flexível. O novo capitalismo ele não se interessa em manter essas estruturas, não interessa em manter a possibilidade de criação dessas narrativas pessoais com base no trabalho. Então, o que o Sennett fica, acredito eu, um pouco chocado é que essas novas maneiras de se organizar o tempo, sobretudo o tempo do trabalho, afeta a vida emocional das pessoas, não só em termos de trabalho, mas também fora do local de trabalho. E por isso que ele vai tanto enfatizar a questão dos valores. Então Weber dizia, tinha a ética protestante, que tinha a ética do trabalho, e que você adiava a sua satisfação e se disciplinava. E aí você não podia ter preguiça, você tinha uma distribuição rígida e implacável do tempo. E o trabalho sempre era voltado para algo no futuro, que seria o quê? A poupança. Ou o reconhecimento no futuro de quem você foi, o que você fez pela sociedade. Hoje está tudo mais no agora. Você tem que ser reconhecido pelo que você faz dia após dia. Senão você vai ser demitido, senão você não vai ser visto pela sociedade. E o que importa também é o desejo do agora. Você não pode ignorar o que você quer. Então, enquanto Weber ignorava propriamente a ideia de consumo como uma força motivadora do capitalismo, o capitalismo flexível não, pelo contrário, ele vai trazer a importância do consumo, porque talvez o consumo seja aquele elemento que faz as pessoas continuarem no jogo, sabe? Querendo trabalhar, querendo ganhar dinheiro para suprir esses desejos no agora. E para suprir esses desejos no agora, elas acabam se submetendo a essa nova forma de vida. Hoje, então, é preciso ser maleável, e o Sennett vai dizer, a gente sempre tem que estar abertos a novas experiências, essas são as condições adequadas do trabalho a curto prazo. Esse trabalhador, ele tem que ter o desafio de correr riscos, ele tem que estar atento às mudanças que chegam, estar aberto a essas mudanças, e dentro das próprias organizações. Só que quais os efeitos disso no âmbito dos valores? O que isso gera no indivíduo? O que isso gera na constituição de uma identidade pessoal? Porque antigamente a identidade era muito pautada na ideia de quem você é, o que você trabalha. Hoje isso é assim? Provavelmente não. A gente constrói a nossa identidade permeando, né, vários fluxos que nos atravessam, e o trabalho é apenas um desses elementos. Mas como que então Sennett ele vai caracterizar a experiência emocional? Num momento em que a gente tem que lidar com incerteza, com mudança de emprego para emprego, com perda da confiança, a gente não consegue confiar, e a gente não consegue confiar na permanência, no estado contínuo. A gente sempre está nessa situação de vulnerabilidade. E ele vai até se perguntar como a gente decide o que tem valor duradouro em nós, dentro do sujeito, dentro da sua personalidade, numa sociedade que é cada vez mais impaciente, que não se concentra e ele vai responder, o trabalho está desvalorizado como elemento de formação de valores. Aí a gente pode relatar casos que a gente ouve no dia a dia, né? Sentimentos de insegurança e medo relativos à possibilidade de perder o emprego, de estar naquele emprego que você não se sente muito bem, mas você tem que estar ali. Os efeitos disso são muito perversos, são gigantescos, e o que o Sennett vai dizer é que aí tem uma perda também do senso de comunidade. Como assim comunidade? As pessoas também elas estão cada vez mais isoladas e mais sozinhas, por mais que elas estejam em contato via aplicativos, ele vai forçar, e olha que esse texto é de 2001, hein? Ele falava ainda nem em aplicativos, ele falava em comunicações instantâneas, e-mail, comunicações eletrônicas, mas ele já vai pautar que o que caracteriza essas comunicações eletrônicas é a sua brevidade, a sua pressa e sua inconsistência. Você responde, uma hora alguém pode responder e te dar atenção, outra hora as pessoas ignoram as suas mensagens, e todo esse senso de apoio que antes tinha mesmo nas sociedades
do capitalismo de classe, né? De se encontrar, até às vezes as próprias, os sindicatos e outras organizações que vinham, de trabalhadores que vinham, né? Que se conheciam daí, tinham esse apoio mútuo, essa sustentação. E hoje não, hoje é inconsistência, brevidade. Então, a grande questão que a gente tem que fazer, eu acho, por mais que o relato de Sennett pareça um pouco de gente que cresceu e se acostumou com um determinado modo de vida e que agora não está entendendo o que está acontecendo, eu acho que ele traz elementos importantes para a gente pensar o que tem nos ligado enquanto sociedade, enquanto uns aos outros, seres ligados uns aos outros em sociedade, o que tem contribuído para isso? Não é mais o trabalho, não é mais um senso de pertencimento a uma determinada forma de produção, de contribuir para a sociedade. A nossa comunidade, a nossa noção de comunidade, ela tem que ser reinventada, e isso também perpassa a reinvenção de outras formas de identidade também, porque talvez o consumo seja um elemento balizador hoje da formação da identidade. Só que isso tem efeitos perversos e é isso que a gente tem que se perguntar. Na formação dos valores pessoais, será que as pessoas estão se importando menos hoje? Ou será que a questão dos valores ela também se ampliou muito mais e a gente está também muito mais flexível na ideia de valores? Né? As narrativas mais pós-modernas talvez elas vão ajudar a dar conta dessas questões, de pensar inúmeras narrativas que sustentam a nossa personalidade, a nossa identidade, e sem se apegar especificamente a uma delas, mas aproveitando os diversos elementos que aí nos constituem.